Olá pessoal! Bem-vindos ao Tico Quiz, o canal onde testamos os seus conhecimentos sobre os temas mais variados. Hoje, temos um quiz super interessante sobre conhecimentos gerais, com perguntas que vão desafiar a sua memória e curiosidade. Se você curte testar seu conhecimento ou aprender coisas novas de uma maneira divertida, então já se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos nessa! Qual é o maior animal do planeta? O maior animal do planeta é a baleia azul. Este gigante dos oceanos pode chegar a incríveis 30 metros de comprimento e pesar mais de 180 toneladas. Apenas sua língua pode pesar tanto quanto um elefante, e seu coração pode ser do tamanho de um carro pequeno. Além disso, a baleia azul tem a capacidade de emitir sons que podem ser ouvidos a centenas de quilômetros de distância debaixo d'água, sendo um dos animais mais barulhentos do mundo. Em que ano o Titanic afundou? O Titanic afundou em 15 de abril de 1912, após colidir com o iceberg, durante sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, para Nova York. Uma curiosidade é que o Titanic era considerado inafundável, devido ao seu design inovador, com compartimentos estanques que, teoricamente, deveriam mantê-lo à tona mesmo em caso de danos. No entanto, o iceberg abriu fendas em 5 compartimentos, mais do que o navio poderia suportar. Além disso, o Titanic não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros, o que resultou na morte de mais de 1.500 pessoas, sendo uma das maiores tragédias marítimas da história. Qual é o nome da ciência que estuda a atmosfera e os fenômenos climáticos? A ciência que estuda a atmosfera e os fenômenos climáticos é chamada de meteorologia. Curiosamente, o termo meteorologia vem da palavra grega meteuron, que significa coisas no ar, referindo-se a tudo o que acontece na atmosfera, como nuvens, ventos e tempestades. Além de prever o tempo, a meteorologia também ajuda a estudar mudanças climáticas e a entender padrões climáticos de longo prazo, o que tem impacto direto em áreas como agricultura, aviação e planejamento urbano. Qual país é conhecido como Terra do Sol Nascente? O país conhecido como a Terra do Sol Nascente é o Japão. Esse apelido vem da tradução direta de Nihon, ou Nippon, o nome do país em japonês, que significa origem do Sol. Essa denominação surgiu porque, para os países que estão a oeste, como a China, o Japão está localizado a leste, onde o Sol nasce. Além disso, o Japão tem uma longa história de reverência ao Sol, sendo o Sol também representado em sua bandeira nacional. Qual é o único mamífero capaz de voar? O único mamífero capaz de voar de fato é o morcego. Uma curiosidade interessante sobre os morcegos é que, ao contrário de outros mamíferos planadores, como o esquilo voador, eles possuem asas completamente formadas, com membranas de pele que se estendem entre os dedos, braços e corpo. Além disso, existem mais de 1.400 espécies de morcegos, o que representa cerca de 20% de todas as espécies de mamíferos. Outra curiosidade fascinante é que eles desempenham um papel vital na polinização de plantas e na dispersão de sementes em várias partes do mundo. Qual é a árvore mais alta do mundo? A árvore mais alta do mundo é uma sequoia gigante chamada Hyperion.
localizada no Parque Nacional de Redwood, na Califórnia, Estados Unidos. Ela foi descoberta em 2006 e mede impressionantes 115,92 metros de altura, o equivalente a um prédio de cerca de 38 andares. Além da sua altura incrível, as sequoias são conhecidas por sua longevidade, podendo viver mais de 2.000 anos. O local exato de Hyperion é mantido em segredo para proteger a árvore de possíveis danos causados por visitantes excessivos. Quantos planetas existem no Sistema Solar? Atualmente, o Sistema Solar possui 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Uma curiosidade é que até 2006, Plutão era considerado o 9º planeta, mas foi reclassificado como planeta anão pela União Astronômica Internacional. Essa reclassificação ocorreu porque Plutão não atende a todos os critérios para ser um planeta, já que não limpou sua órbita de outros objetos. Essa decisão gerou muita discussão na comunidade científica e até mesmo entre o público, que ainda se lembra de Plutão como o 9º planeta. Qual foi o primeiro país a conceder o direito de voto às mulheres? O primeiro país a conceder o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893. Uma curiosidade interessante é que isso ocorreu graças a intensas campanhas lideradas por Kate Sheppard, uma importante sufragista neozelandesa. Ela e outras ativistas recolheram assinaturas em apoio ao sufrágio feminino, culminando em uma petição com mais de 30.000 nomes, que foi crucial para convencer o parlamento. A imagem de Sheppard é tão icônica que ela aparece na nota de $10 neozelandeses, destacando sua importância na história do país e do movimento pelos direitos das mulheres globalmente. Qual é a capital da Austrália? A capital da Austrália é Canberra, e uma curiosidade interessante sobre isso é que não é a cidade mais famosa do país, sendo muitas vezes ofuscada por Sydney e Melbourne. A razão pela qual Canberra foi escolhida como capital em 1908 é justamente por ser uma solução de compromisso entre essas duas cidades, que competiam pelo título. Canberra foi construída especificamente para ser a capital, e é uma cidade planejada, com um design projetado pelo arquiteto americano Walter Burley Griffith. Ela é também conhecida por seus muitos espaços verdes, o que faz com que às vezes seja chamada de a capital do bush, termo que se refere à natureza australiana. Qual país é famoso por suas tulipas e moinhos de vento? O país famoso por suas tulipas e moinhos de vento é a Holanda, também conhecido como Países Baixos. Uma curiosidade interessante é que as tulipas, hoje um dos símbolos nacionais, não são originárias da Holanda. Elas foram trazidas da Turquia no século XVI e no século XVII, causaram uma verdadeira febre das tulipas, tulipomania, um dos primeiros casos documentados de bolha financeira da história. As tulipas chegaram a ser tão valiosas que algumas espécies raras eram negociadas por valores exorbitantes, equivalentes ao preço de uma casa. Já os moinhos de vento, também símbolos do país, foram fundamentais para a drenagem de terras alagadas e para a construção de diques, permitindo que os holandeses conquistassem áreas de terra que antes eram cobertas por água. Estes moinhos desempenharam um papel vital na gestão hídrica do país, que possui grande parte de suas terras abaixo do nível do mar. Quantos ossos tem um tubarão? Os tubarões não têm ossos. Em vez de ossos, seus esqueletos são feitos de cartilagem, o mesmo material encontrado em nosso nariz e orelhas. Isso torna seus corpos mais leves e flexíveis, o que os ajuda a se mover rapidamente pela água.
Essa característica é uma adaptação perfeita para predadores que precisam ser ágeis ao caçar. Além disso, como a cartilagem é mais leve que o osso, os tubarões economizam energia enquanto nadam, essencial para um animal que precisa estar em movimento constante para respirar e sobreviver. Qual é a unidade básica da vida? A unidade básica da vida é a célula. Uma curiosidade interessante é que o termo célula foi cunhado por Robert Hooke em 1665, quando ele observou pedaços de cortiça ao microscópio e viu estruturas que lembravam pequenas celas de um mosteiro, daí o nome. As células são a menor unidade capaz de realizar todas as funções vitais de um organismo, como crescimento, reprodução e resposta a estímulos. Existem dois tipos principais de células: procariotas, como as bactérias, e eucariotas, que formam plantas, animais e fungos. Uma única célula humana contém cerca de 37 trilhões de células, cada uma com funções específicas, como as células nervosas, musculares e sanguíneas. Qual é a maior ilha do mundo? A maior ilha do mundo é Groenlândia. Embora muitas pessoas pensem que a Austrália poderia ser a maior ilha, ela é tecnicamente considerada um continente, o que deixa a Groenlândia com o título de maior ilha. Uma curiosidade interessante é que cerca de 80% da Groenlândia é coberta por gelo, e apesar de ser a maior ilha, a população é bastante pequena, com menos de 60 mil habitantes. O clima extremo e as vastas paisagens geladas tornam a Groenlândia um dos lugares mais inóspitos do planeta, mas também muito importante para estudos sobre mudanças climáticas. Parabéns a todos que participaram. Espero que vocês tenham aprendido algo novo e divertido com o nosso quiz de hoje. E claro, fiquem ligados para mais quizzes incríveis aqui no Tico Quiz. Até a próxima, pessoal! Tico Quiz, onde aprender é sempre uma aventura.